E como prometido, hoje a gente vai estar finalizando o livro de Daniel. E aí, como nós sabemos, se você vem acompanhando aqui os ensinamentos de Daniel, você percebe que Daniel tem um aspecto muito escatológico. E o que é escatologia? O que é uma coisa escatológica? Gente, é simples. Escatologia é o estudo do fim das coisas. Escatos, que significa fim, né? E logia significa estudo. E aí a gente vai estar abrindo nossas Bíblias agora, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. A gente já passou por esse capítulo, porém falando de algumas outras coisas. E a gente falou até dessa estátua que nós vamos ver hoje, porém hoje a gente vai tratar essa estátua no aspecto escatológico dela, certo? É interessante ver os pastores dessa igreja honrar a minha vida, né? E eu acho legal porque eu sou honrado em casa. Fica parecendo uma despedida, eu não entendo isso, mas... Obrigado, porque... Gente, eu sou grato primeiramente ao Senhor, né? Porque foi Ele que me deu essa capacidade. Eu não acredito em mim mesmo, assim. Se for por mim mesmo, de acreditar em mim para fazer essas coisas, não sou eu. Eu atribuo tudo ao Senhor e à graça dEle que me ensina todas as coisas. Até porque a palavra de Deus, ela fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E se eu não pudesse nem o Senhor me ajudar, não podia nem entender uma letra do que está aqui. E eu fico grato porque o Senhor me deu essa responsabilidade de ensinar o corpo de Cristo e eu procuro fazer isso com diligência. Eu me esforço para isso, mas eu reconheço que não adiantaria se fosse o que eu fizesse. Se eu quisesse muito, desejasse com todas as minhas forças ser outra coisa, eu não ia conseguir. Se eu fosse outra coisa, eu não conseguiria fazer isso. Mas eu sou grato a Deus, porque Ele me ajudou e eu não fugi dessa tarefa. Esse tema, por exemplo, escatologia, que vem assustado muito a igreja, que na verdade é um grande assunto para nós nos regozijarmos, porque um dia o Jesus que desceu, Ele disse, eu voltarei para buscar vocês. E isso é a coisa mais maravilhosa, é a promessa, a bendita esperança que nós temos no Senhor. Eu não fujo da responsabilidade de tratar desses assuntos, porém seria bom que cada um de nós pudéssemos nos esforçar individualmente para buscar a respeito dessas coisas. Não esperem só dos mestres que cheguem aqui para falar de alguns assuntos, embora essa realmente é a nossa tarefa. Mas é bom que você aprenda as coisas e confira por você mesmo, até para eu poder aprender um pouquinho de você, certo? E, por exemplo, quando a gente chega num assunto como esse, se você já tem uma boa base, coisas que nós já fizemos aqui, quintas-feiras passadas, nós já falamos sobre escatologia, eu acredito que hoje vai ser mais fácil. Se você vem acompanhando essa temporada toda aí de cultos de doutrina, você vai ter uma facilidade maior, amém? Daniel, capítulo 2, fala sobre o sonho que o rei Nabucodonosor teve, no versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua visão era terrível. A cabeça daquela estátua era como ouro fino, e o seu peito e as suas coxas e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez em um grande monte e encheu toda a terra. Você pode abaixar sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas suas instruções, Espírito Santo, obrigado porque é você que nos faz entender as Escrituras. Senhor, e nós estamos aqui diante da tua palavra, e nós te pedimos que Espírito Santo nos dê clareza de entendimento, nos dê espírito de revelação,
e nos ensine a sua palavra, porque nós sozinhos não podemos entender, mas você em nós é capaz de nos ensinar todas as coisas. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, declaro ouvidos abertos para ouvir, olhos abertos para ver, entendimento aberto, Senhor, para receber da revelação da sua palavra. Eu oro pela minha vida e me dá entendimento, Senhor, e sabedoria para transmitir a mensagem da melhor forma possível. E que todos nós saímos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, gente, essa estátua, eu quero mostrar ela aqui para vocês. Todo mundo está vendo? A gente vai falar sobre essa estátua aqui. É a estátua do rei Nabucodonosor, né? A sua cabeça era feita de ouro, né? O seu busto aqui, seu corpo feito de prata, a sua cintura de bronze, as suas pernas de ferro e os pés misturados de ferro e um material novo que aparece aqui, o barro. E a gente vai entender hoje o que significa. Antes disso, eu quero que você vá agora para Daniel, no capítulo 7. E nós vamos ver outra visão de Daniel, que casa aqui com essa estátua. E depois de nós lermos também algumas coisas sobre essa visão de Daniel, nós vamos fazer uma relação entre as duas visões, certo? A partir do versículo 1, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele. E tinha 10 pontas, ou 10 chifres, como pode aí estar na sua Bíblia. Então, eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Já tinha 10, né? Subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então aí nós temos a segunda visão dos animais de Daniel. Daniel viu 4 animais, né? Daniel primeiro viu um leão com asas de águia. Depois, Daniel viu se levantar do mar um urso com 3 costelas na sua boca, no seu focinho. Depois, Daniel viu se levantar outro animal, era um leopardo, né? E ele tinha 4 asas e também tinha 4 cabeças. E por último, Daniel vê um monstro diferente de todos os outros, era um animal não identificado. Então, a gente pode representar isso como uma fera qualquer, uma besta, um bicho que tinha 10 chifres. E o importante desse bicho é a gente saber que ele tinha 10 chifres, certo? E aí a gente vai fazer agora uma relação entre as duas visões.
Eu quero começar primeiro dizendo para você, assim como Daniel, lá no capítulo 2, fala para o rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro da estátua não tem muito segredo. Já foi revelado ali por Daniel mesmo. É o Império Babilônico, o qual Daniel foi preso, né? Foi levado cativo. Depois dessa visão, é tanto que o rei, lembra do capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor tenta estabelecer uma estátua toda de ouro. Por que é que o rei queria? Porque cada um desses materiais significava um reino posterior que ia dominar sobre o outro. E aí o rei Nabucodonosor tem a grande ideia de querer fazer uma estátua toda de ouro e fazer todo mundo adorar, porque ele queria que, na verdade, essas profecias não se cumprissem. Fez uma estátua toda de ouro. Mas quanto sabe que isso não adiantou de nada? Amém? O que acontece? O busto, o corpo, o tórax de prata significa o Império Medo-Persa. E você vai abrir aí no capítulo 5. Nós vamos ver essa primeira mudança de reino. No capítulo 5 de Daniel, no versículo 25. É aí aquela passagem que o rei Belsazar, o filho de Nabucodonosor, está dando uma festa e pega todos os utensílios do templo de Israel, começa a esbanjar e uma mão assombrosa começa a escrever na parede, todo mundo fica atemorizado com aquela visão. No versículo 25, diz que esta é a escrita que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E essa é a interpretação daquilo: Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E então Beltesazar, que mandou que vestissem Daniel com púrpura, com ouro, e que proclamassem a respeito dele o terceiro dominador do reino. Versículo 30, naquela mesma noite, diga naquela mesma noite. Eu mando você repetir as coisas, não é por uma metodologia, é só para você fixar algumas coisas, certo? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então nós vemos aqui no próprio capítulo de Daniel, no próprio livro de Daniel, enquanto Daniel estava vivo, ele presenciou essa mudança de reinado, né? A cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, representado também pelo leão. O leão representa, gente, glória, representa o maior em força, né? O leão, conhecido muito comumente por nós como o rei da selva. Esse Império Babilônico, ele significava o império mais glamouroso, o império mais perfeito que se estabeleceu antigamente. E à medida que nós vamos vendo tanto o material se tornando de menor valor, ele vai aumentando na sua dureza. A prata é mais dura do que o ouro, o bronze é mais duro do que a prata, e assim sucessivamente. Isso significa que, embora esse império fosse de menor qualidade ou de menor, como é que eu posso dizer, glamour mesmo, né? Ele também ia implementar uma maior rigidez na forma com que ele conquistava os povos. Né? E aí está a mudança, né? Da cabeça de ouro para os ombros e o peito de prata. E esse império significa o Império Medo-Persa, certo? Que é aí o império que começa a assumir. Nós temos que o Império Babilônico começou em 605 a.C. e foi até 539 a.C. E o Império Medo-Persa começou aí de 538 a.C. e foi até 331 a.C. Você observa aí quase 200 anos o Império Medo-Persa. E nós entendemos que a relação que o próprio Daniel faz, né, sobre as figuras e a estátua, o urso com 3 costelas ou 3 ossos atravessados no focinho, também representa o Império Medo-Persa. Né? E essas 3 costelas que estão atravessadas no focinho do urso, elas têm um significado. O Império Medo-Persa era formado por 3 povos, certo? O povo lídio, o Egito e a Babilônia.
Então era uma mistura. Dentro da própria Babilônia houve uma conspiração, se juntou ao povo do Egito e o povo lídio. E por isso cada um desses ossos representam um dos povos que se juntaram para assumir o Império Babilônico, que dá origem a um novo império, o Medo-Persa. Né? Depois, aí continua, se você for ler depois, no capítulo 8, a gente não vai... Daniel, ele tem uma visão e que começa a apontar para a nova mudança de fase, né? E Daniel não presenciou essa mudança de fase, mas ele deixou bem claro nas profecias como ia acontecer, né? E o império que representa essa parte da coxa de bronze é o Império Grego. Nós já devemos ter assistido a alguns filmes sobre Alexandre o Grande. Quantos já viram esse nome, pelo menos uma vez na vida? Pronto. Alexandre o Grande foi um ícone reconhecido na história como um grande homem conquistador, né? Ele foi responsável por assumir a grande parte da Europa e um pedaço da Ásia. Então ele foi um grande conquistador. E o império que assumiu e destruiu os Medo-Persas. E ele é representado justamente pelo leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. E o que é que tem a ver essas 4 cabeças e essas 4 asas? Sempre tem a simbologia de Daniel, ela é literal. Sempre tem um aspecto prático, sempre tem um motivo pelo qual. Sabe, porque quando o Império Grego ele se expandiu, e já no fim do imperador Alexandre o Grande, ele se acabar, o que aconteceu? 4 dos seus maiores generais, eles foram, a história nos mostra, que quando o império se divide, cada um desses generais divide uma parte do império para si. E o final do Império Grego é assim, né? 4 generais, cada um assume uma parcela do Império Grego e se divide, né? E ele acaba em 168 a.C. E aí que começa o Império Romano, né? O Império das pernas de ferro, o material mais duro, né? Da estátua. E esse Império Romano, ele foi o que dominou, realmente foi maior do que todos os outros, embora não tivesse tanta qualidade quanto o Império Babilônico ou os outros, mas ele foi o maior em expansão. Ele dominou toda a Europa e quase metade da Ásia. Ele só não entrou ali para o Oriente, para onde está Japão. Ele só não chegou naquele lado e nem na parte gelada da Rússia, porque também não tinha para que dominar um monte de neve. Então, mas o Império Romano ele controla tudo. E é o Império Romano que domina nos tempos de Jesus, né? Quando você vê Jesus nascer, era o Império Romano que dominava lá em Jerusalém. Tinha Herodes como seu rei. E foi Herodes que mandou matar todas as crianças porque não queria que nenhum rei assumisse. Então, você pode ver aqui tantas informações, mas você tem que entender a importância, né, de você conhecer a história, para que isso seja no futuro, tenha uma lógica para a gente. E esse Império Romano ele é representado pela besta com 10 chifres. E qual é a relação entre a besta com 10 chifres e o final, né? Porque o pé da estátua é formado de ferro, ou seja, é uma mistura desse material, do ferro da perna, com um novo material, o barro, né? Por isso é tão frágil. E quando a visão do capítulo 2 diz que vem uma pedra no final, cortada sem auxílio de mãos. Ela desce dos céus e destrói a estátua bem no pé. Aí a pedra vem na estátua no pé. E depois que essa pedra destrói a estátua pelo pé, ou seja, pela fragilidade, todos os materiais são dispersos e não são nunca mais achados. Da mesma forma com os animais, né? A gente vai continuar lendo agora, no capítulo 7. E Daniel vai começar a falar um pouco sobre a interpretação do sonho dos animais. Versículo 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Ou seja, um ancião de dias, gente. Alguém muito velho. Era a visão que Daniel estava tendo, um ancião de dias. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo,
e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. De quem é que Daniel estava falando? Quem é que Daniel estava vendo? Daniel estava vendo o Pai Celestial, né? Quando Apocalipse fala que os livros são abertos e o Senhor se centra no trono branco para julgar todas as coisas. Então Daniel estava tendo uma visão lá do final. É por isso que Daniel explica Apocalipse e Apocalipse explica Daniel. Eles são muito entrelaçados. E Daniel estava tendo a visão do Senhor. Versículo 11. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta ou do chifre. Que chifre é esse que está falando? Tinha 10 chifres na cabeça do animal, não é verdade? Aí uma ponta nova, uma menor, um chifre menor nasce, certo? Já são 11 chifres. E Daniel começa a ouvir esse chifre falar, certo? E estive olhando até que por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Então estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quem é essa ponta, gente? Quem é esse chifrinho pequeno? É o anticristo, certo? É aquele que se levanta para abrir a sua boca. Paulo vai falar sobre ele em Tessalonicenses. Aos Tessalonicenses diz que ele é o filho da profanação. Ele vai blasfemar e falar grandes coisas contra o Senhor. É sobre esse chifre que Daniel também está falando. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida, até certo espaço de tempo. E aí agora a parte interessante. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Quem é que vem nas nuvens do céu, gente? Jesus, certo? Como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas os servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Está falando do Messias, gente. Daniel viu o Messias, e ele viu ele descendo do céu, e ele fala que ele era semelhante ao Filho dos Homens, para mostrar o caráter de Cristo, tanto a divindade de Cristo como o lado humano. E a Cristo foi dado o reino, o poder, o domínio, para reinar para sempre. Sabe, ele é a pedra, Jesus é a pedra que bate no pé. Você sabe que um pé normal tem 10 dedos? Os dois pés juntos tem 10 dedos, não é verdade? Quantos chifres tem na cabeça do animal? 10 também. Então o que é que esses 10 chifres ou 10 dedos querem significar? Gente, é o seguinte. Esse 10 significa... esse pé é misturado com ferro porque ele significa uma restauração do Império Romano. O Império Romano durou de 168 a.C. até 476. Quase 600 anos. Quase 600 anos, né? De duração desse império. E ele um dia perdeu o seu poder, ele perdeu o seu reinado pelo mundo, depois as nações se dividiram muito bem, e até hoje nós esperamos a restauração desse império. E aí nós temos uma grande questão aqui. E eu não quero dizer para você afirmativamente, mas eu quero dar duas possibilidades. Ou esse império é o romano restaurado, ou é um novo império formado pelo pessoal do Oriente Médio, as nações islâmicas e muçulmanas. E a gente vai ver isso quando nós estivermos falando sobre as 70 semanas de Daniel. Por enquanto eu quero que você guarde essa informação, que são 10 dedos e 10 chifres, ou seja, no mínimo são 10 poderes, ou 10 nações, ou 10 chefes de Estado, ou 10 organizações, são 10 alguma coisa que vão tomar o controle sobre todo o mundo. Muitos querem dizer que são os Estados Unidos, que são a potência mundial, são o G10, dos 10 países mais ricos do mundo.
Mas sabe, essas especulações não nos ajudam em nada, sabe? Porque diz que esse reino, ele vai dominar mesmo sobre toda a terra. Vai querer estabelecer um reinado mundial. E é sobre esse reino que Jesus vem destruir. Embora os Estados Unidos sejam tão poderosos, eles não conseguiram, nem de perto, conseguir um domínio a nível mundial. Mas nós vamos ver algumas coisas que são importantes quando a gente estiver falando sobre as 70 semanas de Daniel, certo? Então, Jesus, do mesmo jeito que ele é a pedra, ele é aqui, de forma muito mais clara no capítulo 7, aquele que vem, que vai destruir todos os animais, ou seja, todos os reinados da terra vão se pôr debaixo dos seus pés, e ele vai começar a reinar. E quem é que vai reinar com ele? Olha aí para o seu irmão, diga eu e você, né? Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 7. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Serviam a quem? Ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias, gente? Deus, o Todo-Poderoso. Diz que milhares de milhares o serviam. Quem são esses milhares que o servem? Os anjos. São os anjos que servem ao Senhor de dia e de noite. Os mesmos anjos que nos servem. E aí diz que milhões de milhões estavam diante dele. Milhões e milhões. Diz que naquele dia que o Senhor se assentar no trono, ninguém vai escapar do seu julgamento. Diz que o mar dará aos mortos. Todas as pessoas que estiverem no inferno vão ser ressuscitadas nesse dia, para que todos sejam julgadas. E essas milhões e milhões de pessoas que estão aí nesse versículo, é esse grande julgamento final. Todas as pessoas vão estar diante do Senhor. E aí, quando for no versículo 13 e 14, que é a descida de Cristo, somos nós que vamos vir com ele. Você pode ler isso no capítulo 20 de Apocalipse, certo? Vamos passar. E aí a gente vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, tá certo? E vai para o capítulo 10. Aleluia. Na verdade, capítulo 9. Versículo... Vamos ler o 1 e o 2. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, e era de 70 anos. Então, gente, nós percebemos aqui que Daniel estava estudando o livro de outro profeta. Quem é esse profeta? Jeremias. E Daniel estava curioso a respeito daquele tempo, a respeito das visões que ele tinha, e ele foi estudar. É diferente do que a gente está fazendo hoje? Não. Nós estamos com o interesse de aprender mais sobre o fim das coisas, e aí o que é que a gente faz? A gente vai estudar os profetas. Daniel estava estudando o profeta Jeremias, e você pode ler lá em Jeremias, se você quiser anotar e estiver anotando, no capítulo 25, no versículo 11, é quando Jeremias está falando que os anos para o cativeiro de Israel são 70 anos. E ele entende isso, Daniel entende isso. E por isso é importante nós estudarmos as escrituras, certo? E aí, vai para o versículo 25. Versículo 23, na verdade. Aleluia. Diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Qual era o objetivo aqui que o anjo estava falando para Daniel? Era o que? Entender O anjo queria que ele entendesse a visão. Não era uma coisa oculta, era realmente para a gente entender. E ele começa a falar: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. Número 3, expiar a iniquidade,
Número 4, trazer a justiça eterna. Número 5, selar a visão e a profecia. E número 6, ungir o santo dos santos. O anjo fala para Daniel que 70 semanas estavam determinadas. Nós vemos aqui um quadro, né, que representa uma linha temporal que representa essas 70 semanas. E o anjo fala que nessas 70 semanas, ou seja, do começo até o fim, todas essas 6 coisas deveriam acontecer. O Messias vem e nós percebemos que o Messias ele não cumpre esses 6 pontos. Leia comigo novamente. Para extinguir a transgressão. Jesus acabou com a transgressão, sim ou não, gente? Vamos lá, gente. Vamos arriscar, pelo menos chute. 50% de chance de você acertar. Certo? Jesus extinguiu a iniquidade, sim ou não? Quantos acham que sim? Pronto, quem disse sim acertou. Deixa eu dar uma dica a você. Quando for na terceira para lá, né? A segunda, dar fim aos pecados. Jesus deu fim aos pecados, gente? Sim ou não? Resolveu o problema do pecado? Bacana, acertou aí. Quem disse sim. A terceira, expiar a iniquidade. O que é expiar? É se entregar, né, gente? O cordeiro era que era expiado. Jesus, ele expiou a iniquidade, sim ou não, gente? Sim, muito bem, tá todo mundo sabido. E aí começa os novos pontos. Trazer a justiça eterna. O mundo já experimenta de uma justiça eterna. Todo mundo aqui tem toda a sua justiça aqui, não tem problema nenhum na terra, sim ou não? Não. Quinta coisa, selar a visão e a profecia. Tudo que está escrito nas profecias já se cumpriu? Sim ou não? Não. E a última coisa, ungir o santo dos santos. Né? Ou seja, restabelecer o templo e o santo lugar. Já aconteceu isso? Não. Então, Jesus só cumpriu até a metade dessas coisas. Você pode pensar, isso é possível? É possível, daqui a pouco eu te provo, certo? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E a gente vai dar uma pausa. Quer que todo mundo fique em pé? Todo mundo fique em pé, gente. Só um segundinho, rápido. 5 minutos de aula em pé. Certo? Só eu estou em pé, vai todo mundo ficar em pé um pouquinho, certo? O que é que significa essa semana, esse termo semana, sabe? Na verdade, nesse momento, quando o profeta se refere à semana, isso na verdade quer dizer um período de 7. O que é uma semana? Não é um período de 7 dias? Não é, gente? Na verdade, quando esse texto quer dizer semana, você pode pesquisar onde você quiser. Todos os estudiosos, todas as pessoas que estudam o hebraico vão te confirmar. Isso aí, nem medo. São 7 períodos. Uma semana significa um período de 7 anos. Então o anjo diz que 70 semanas estão reservadas. Então é 70 tempos de 7 anos. Se você fizer um cálculo, vai dar um total de 490 anos. Não é verdade? Quem é bom de matemática? Tô certo? Pronto. Vai dar um total de 490 anos. O anjo diz para Daniel o seguinte. Versículo, pega a sua Bíblia. Se desligue não. Porque o negócio aqui é... E ele disse o seguinte, presta atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Primeira coisa. E a segunda coisa que ele diz. Primeira coisa que ele diz. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E a segunda coisa que ele diz é o tempo do Messias e do príncipe. Veja bem. E depois ele diz que são 7 semanas e 62 semanas. Então ele está dizendo o seguinte aqui, gente, entenda.
São 7 semanas para reedificar Jerusalém e o templo. E começa de que dia? Começa lá de quando o rei, né, o rei Ciro, se você continuar estudando aí, o profeta Daniel, você vai ver que o rei ele dá uma ordem e ele diz que Neemias pode sair e reedificar o templo. Então acaba os 70 anos do Império Babilônico e ele diz: vocês podem voltar à terra de vocês. Sabe que dia foi esse na história? Vou até ler aqui para vocês. Tem uns dados aqui nesse livro e é o dia 5 de março de 444 a.C. Foi o dia que o rei Artaxerxes deu decreto para Neemias. Você pode ler isso no capítulo 2 de Neemias, certo? E ele diz: Neemias, você pode voltar e edificar de novo, e edificar o templo. Depois ele diz para Esdras que ele podia ir reedificar os muros. E desse dia, 5 de março de 444 a.C., o que é que o anjo promete? São 7 semanas até que se reconstrua o templo. E 7 semanas dá 49 anos. E nós vamos ver aqui que vai ficar agora mais visual, uma coisa mais visual. E você pode sentar agora, certo? Para ficar mais fácil da gente entender isso, certo? Tá aqui. O começo dessa história, das 70 semanas, é aqui. Nessa ordem de reconstrução do templo, que lá em Neemias, o rei Artaxerxes dá para Neemias. São 7 semanas, o anjo promete, são 7 semanas até que o templo seja reconstruído. Então, passam-se exatamente, agora eu não estou inventando não, é história, comprovado, ninguém está inventando nada disso. Exatamente 49 anos depois, como o anjo falou, o templo foi reconstruído em Jerusalém. Sabe, esse livro de Daniel é de interesse demais de curiosos, até pessoas muito famosas da história como Thomas Edison, Cristóvão Colombo, tinham um grande interesse nesse tipo de livro, no livro de Daniel, porque tem essas contas que falavam precisamente sobre o futuro. E as pessoas hoje não querem aceitar o livro de Daniel porque dizem que ele foi escrito depois, porque não tem como ser tão preciso, não tem como ser tão exato. E Daniel acerta assim, ó, pá! Na verdade, o anjo fala para Daniel exatamente. E por isso que é tão precioso. Nenhuma outra profecia dá uma ideia assim de como vai ser, quando vai ser, mas o livro de Daniel fala. E 49 anos depois, exatamente, o templo é reconstruído. E aí se dá início ao novo tempo que o anjo fala também no mesmo versículo. E ele diz aí, ó, 62 semanas até o Messias. Ou seja, da reconstrução do templo até Jesus, até o Messias aparecer, são 62 semanas. E quantos anos significa? Se você multiplicar 62 vezes 7, vai dar um total de 434 anos, certo? Se você somar 62 mais 7, dá quanto, gente? 69. São quantas semanas que o anjo diz que 70, né? 70 semanas vão acontecer tudo. Só que, da ordem de reconstrução do templo até o Messias ser retirado, são 463 anos que se passam. Ou seja, desculpe, são 490, são 483 anos que se passam, né? Somando esses dois tempos. E fica sobrando um tempo de 7 anos, que nós vamos entender que esse tempo significa o tempo da tribulação, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece ainda. Então, diz que são 62 semanas. E se nós olharmos aqui, os historiadores fazem o cálculo, né? De 5 de março, passam-se 69 semanas. E no dia 30 de março, 30 de março do ano 33 depois de Cristo, são 483 anos. Exatamente. São exatamente, se você contar. E o que é que aconteceu no ano 33 depois de Cristo? Vamos estudar um pouquinho de história?
O que é que os anos que nós contamos são antes de Cristo e depois de Cristo. Mas antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Cristo foi tão arrochado que ele dividiu a história em dois pedaços, antes dele e depois dele. Só que é contado do seu nascimento. Jesus morreu com quantos anos, gente? 33, todo mundo sabe, né? 33 anos. E se você contar lá de 444 antes de Cristo, quando a ordem foi dada, até o dia que Jesus morreu, são exatamente 483 anos. Assim como o anjo disse para Daniel, vai ser assim, foi exatamente. Vai ter uma divergência entre os estudiosos entre o mês de abril e o mês de março, mas não foge disso. Foi nesse período, entre abril e março, que se deu exatamente, né, quando Jesus morre e ressuscita. Então, nós temos que entender a precisão, né? E por que é tão importante. Você às vezes para olhar a escatologia e diz, que coisa chata, para que isso me serve? Sabe que muitos jovens hoje estão sendo ganhados para o Senhor Jesus quando eles se deparam diante desse esboço. Os jovens e pessoas estudiosas olham para isso e dizem, é impossível que seja tão preciso. E são pessoas que são convencidas por causa da profecia. Então nós temos que ter, no mínimo, um pouco de domínio sobre isso. Você não precisa saber todos os dias, todas as datas, mas você precisa pelo menos ter uma noção do que são 70 semanas, o que elas significam, né? E aí o que acontece? A última semana, o último período de 7 anos, ele ainda não aconteceu. E aí a gente vai ver aqui uma sequenciazinha de texto, porque eu quero falar sobre adiamento profético, certo? Vamos abrir em Isaías, no capítulo 61. Aleluia. Pode dar um amém, gente? Amém. Pronto, para animar um pouquinho, né? Graças a Deus. Isaías 61. Eu fico animado, não sei porque você não fica muito, mas eu creio que vai vir coisa mais para você ficar animado agora, certo? Isaías 61, versículo 1. Essa passagem muito conhecida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento de cinza, óleo de gozo por tristeza. Amém? Continua o texto. E agora eu quero que você deixe o seu dedo aí nessa passagem e abra em Lucas. Lucas capítulo 4. Livro Evangelho de Lucas, capítulo 4. Você lembra que eu disse que era possível a profecia se cumprir parcialmente? A gente vai entender isso agora. Versículo 16. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Gente, sinagoga, sabe o que é sinagoga? Era basicamente mini igrejas, né? A sinagoga tinha lá o grande templo que os grandes mestres ensinavam, mas os judeus também tinham o costume de se juntarem em pequenos lugares, chamados sinagogas, onde eles podiam debater em um lugar de maior liberdade. E sabe o que é curioso? Porque essas sinagogas elas foram criadas no tempo do cativeiro babilônico. Foi lá, quando Daniel estava preso, que os judeus começaram a sentir a necessidade de se reunir e debater, porque eles não tinham o templo, e eles se reuniam em pequenos lugares, e eles começavam a falar a respeito das Escrituras. E foi lá mesmo que foram revistos vários textos do Antigo Testamento, foram lá que foram compilados os livros do Antigo Testamento. Então é legal a gente saber disso. E Jesus estava na sinagoga e levantou-se para ler. Versículo 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. A gente estava lendo Isaías 61, não era? Vamos ler agora o versículo 18 do capítulo 4.
E Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então cerrou o livro e deu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E é interessante, deixa seu dedo em Lucas capítulo 4 e vai lá apontar o outro dedo. Isaías 61. Jesus para aí, ó. No versículo 2, Jesus diz aí: a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus não para aí? Jesus para exatamente. A profecia terminou, gente? Não. A profecia continua, porque diz: e o dia da vingança, a consolar todos os tristes, a ordenar alegria para os que estão em Sião. Então Jesus lê até ali, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e encerra o livro. Ele leu até essa parte e fecha. A profecia era toda sobre ele? Era sobre ele. Toda a profecia era sobre ele. Mas Jesus diz: até aqui se cumpriu. Ou seja, a profecia pode se cumprir só em parte. E é isso que Jesus vem nos ensinar nessa passagem. E é exatamente o que acontece também nas 70 semanas de Daniel. Toda a profecia já foi dada, as 70 semanas, do começo ao fim. Mas quando o Messias é retirado, você vai ver que se estabelece um intervalo indeterminado. E esse intervalo se chama a era da igreja. E um dia, quando Jesus voltar nos ares para arrebatar a sua igreja, esse relógio que parou, ele vai continuar a andar. O adiamento profético, ele é parecido com um relógio, né? E vamos dizer, as 70 semanas, está lá, né? Girando o relógio. Mas quando uma coisa que precisava acontecer não acontece, o relógio para. A profecia não consegue continuar. Até que se cumpram os requisitos, é como se colocasse pilha ou desse corda de novo no relógio. E aí a profecia continua normalmente. E é isso que acontece com as 70 semanas de Daniel. Abre Mateus no capítulo 17. Mateus capítulo 17. Existe uma coisa que a gente precisa entender sobre a volta do Senhor. E sobre a sua obra na terra. Versículo 1 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular para um alto monte. Diga, um alto monte. Ótimo. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E lhe apareceram Moisés e Elias. Versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Nós vemos uma passagem tremenda aqui. Agora, o que é que tem a ver essa passagem com o que a gente está falando? Eu vou falar sobre adiamento profético, sobre interrupção na profecia. Jesus, nós temos que entender isso. Coloque isso na sua cabeça, é fácil. Jesus veio pronto para cumprir toda a profecia. Toda aquela profecia de Isaías, né? Tirar a tristeza dos olhos de todos. Jesus veio pronto. É tanto que Jesus aqui se mostra para seus discípulos, né, na sua postura do Rei Eterno. Jesus se mostra glorioso. Ele se mostra em vestes brancas, brilhando, né? E todo mundo fica impressionado. Jesus estava mostrando: eu estou pronto para estabelecer o meu reino. Porém, o povo de Israel não o aceita como rei. E ele não pode dar prosseguimento, né? Os estudiosos judaicos dizem que para se restabelecer o templo, o Santo dos Santos, é preciso que o sacrifício seja estabelecido, a arca do Senhor seja colocada de novo no santo lugar, e a Shekinah, o que é a Shekinah? É essa nuvem aqui, que desceu, ela se estabeleça. Aí sim eles podem dizer que o Santo dos Santos estava cumprido. Sabe o que acontece? Jesus estava cumprindo exatamente esses requisitos. Jesus representando a arca aqui,
todo revestido de glória, como a arca era revestida de ouro, revestida de glória. E ele também faz com que a nuvem Shekinah do Senhor desça sobre aquele lugar. Então, Jesus estava pronto para dar seguimento. Ele ia começar o reinado milenar, ia resolver tudo. As 7 semanas de Daniel ia começar. Já ia pegar sequência, mas o povo não o aceita. E aí o relógio para. Abre em Lucas no capítulo 13. Tá dando para entender, gente? Eu sei que é difícil, mas é fácil. Lucas capítulo 13, versículo 33. Tá vendo? Porque é importante saber de algumas coisas, para quando o ministro falar, a gente ter uma... O versículo 33 diz assim, do capítulo 13. Importa, porém, eu caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E ele diz, Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o dia, o tempo, em que dirás, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava lá, fora de Jerusalém, e Jesus começa a se lamentar. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. E ele diz, eu vou entrar em Jerusalém para nenhum profeta morrer fora. E Jesus diz, como eu queria juntar vocês como os pintinhos, né? Ou seja, como eu queria começar hoje o meu reinado. O povo aceita no dia que colocam lá os ramos de oliveira, de palmeira para ele entrar. O povo o aceita como rei, mas os principais sacerdotes não o aceitam. E querem que o crucifique. E eram eles mesmos que incitavam a multidão. Chama Barrabás, pede Barrabás. Eram os principais sacerdotes. O povo queria Jesus como rei, mas os principais sacerdotes não. E aí o que diz em Atos? Vai para Atos no capítulo 1. Jesus estava pronto para começar o seu reinado. E nós já entendemos que o povo não aceita e o relógio parou. Versículo 6 de Atos no capítulo 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus morre e ressuscita, e aí todo mundo fica naquela ideia, porque todo mundo tem um certo conhecimento a respeito das profecias. E eles entendiam, quando ele ressuscita, que agora sim, que ele pode reinar em glória, né? Só que Jesus diz, não é o tempo, ou seja, fica frio aí, vou te dar uma missão. Receba o Espírito Santo, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. É isso que Jesus começa a falar, recebereis poder sobre vós. E ele diz, vai cumprir o chamado, que não vai ser agora. E os discípulos estavam nessa curiosidade, ou seja, Jesus está dizendo, esse tempo do fim, dos 7 anos finais, não é agora, vai ser depois. Aí o versículo 11, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Gente, se tem uma coisa que a gente pode se alegrar e a gente pode ficar tranquilo, é que tudo que se falar aqui a respeito de Jesus é literal. Então, não deixa que ninguém te convencer, porque o anjo disse para os homens, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. E nós temos que ter consciência disso. Embora nós não entendamos esse monte de coisa que está escrita, esse monte de data difícil, a gente tem que entender isso e ter isso forte no meu coração. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar para nos buscar. Isso é precioso para nós.
Nós temos que ter consciência disso. O interessante é que eles estavam no Monte das Oliveiras. Onde é que Jesus, Pedro, Tiago e João estavam na transfiguração? No Monte das Oliveiras também. Né? Porque tem uma relaçãozinha aí entre as coisas. A palavra fala que a pedra que cortada sem auxílio de mãos destrói a estátua no pé. Diz que ele vai pousar, descer sobre o Monte das Oliveiras. É de lá, diz que quando ele tocar os pés, lá no Monte das Oliveiras, aquele monte vai se fender ao meio. E Jesus vai começar a estabelecer o seu reinado para todo sempre. Amém? Olha o que diz Atos no capítulo 3. Jesus vai, os discípulos, os apóstolos começam a estabelecer a igreja. No versículo 15, Pedro está discursando, né, falando aos homens, e diz: matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o nome fortalecer a este que vede e conheceis. E a fé que é por ele, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, pois, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu já antes pela boca de todos os seus profetas o que havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Sabe o que é que Pedro estava tentando dizer? Gente, vamos se arrepender que Jesus estava aqui, foi para o céu. E eles ficaram assim, ó, se lambendo, como diz o nordestino, lambendo um osso, lambendo uma rapadura, para Jesus voltar. Eles estavam super empolgados, que eles queriam ver o reino se estabelecendo logo. E para isso era necessário que os líderes se arrependessem, ainda dava tempo. Só que eles não aceitam. Na verdade, depois Estevão tem outra tentativa de convencê-los, prova nas profecias, e eles não aceitam, pelo contrário, apedreja Estevão. E aí é quando o evangelho realmente começa a ser espalhado por toda a terra, e se dá esse tempo que nós estamos hoje. Mas temos que ter consciência, o reino estava pronto, estava tudo pronto para começar. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, já predisse que eles não iam aceitar. E aí vamos voltar lá para Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, certo? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim, ou até o começo do fim, haverá guerra. E estão determinadas assolações. Esse versículo 26 é legal, é bom. Vamos ver o que a gente tira daqui, desse versículo 26. Vamos olhar aqui, gente, para o quadro aqui, ó. Sei que não dá para todo mundo ver perfeito, mas beleza. O versículo diz que depois das 62 semanas, essa partezinha roxa aqui, ó. Depois das 62 semanas, o Messias será retirado da terra. O que acontece lá no Monte das Oliveiras? Jesus sobe. Isso também pode significar, essa sentença pode significar o reino foi retirado também. Enquanto nós sabemos, Jesus Cristo representava o próprio reino de Deus. E o reino é retirado. E aí diz, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aí é que onde a gente volta aqui, ó, para o pé da estátua. O pé da estátua. Diz que vem um povo do príncipe
que vai destruir o templo. Jesus, ele profetiza. Um dia os discípulos estavam lá. Jesus, olha esse templo como é bonito. E Jesus diz, em 3 dias eu derrubo e eu edifico esse templo. E ele diz, tá vendo esse templo aí, gente? Não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. Aquele templo era um templo cheio de ouro, né? E a história mostra que quando o rei Ciro manda tocar fogo, rei Nero manda tocar fogo lá na cidade de Jerusalém, muito conhecido, que ele manda tocar fogo e tudo. O que acontece? Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. A história diz que o ouro que tinha no templo começa a derreter e começa a sair nas fendas dos tijolos. E sabe que as pessoas, quando viram aquele ouro derretendo, começam a tirar pedra por pedra para ver se reaproveita o ouro. E aí se cumpre a profecia de Jesus. Não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, cada pedra vai ser tirada. E Jesus acerta aí uma profecia. E o que é curioso e que envolve os pés da estátua, atenção é agora, certo? Existem 2 grandes vertentes. A primeira que diz o seguinte, esse pé é o Império Romano restaurado. Ou seja, nos dias de hoje, esse Império Romano, assim como nós tínhamos ele antes, dominando tudo, ele seria restaurado. Hoje, o que representa o Império Romano é a Itália e Roma e lá o Vaticano. É o que representa o Império Romano de hoje. Só que alguns estudiosos dizem, vai ser 10 países da Europa que vão formar um poder e esse reino vai ser conhecido novamente como o Império Romano. 10 líderes, 10 países e o pequeno chifre, o Satanás, que cresce, que é o falso profeta, o anticristo, ele ia liderar sobre todos essas nações, esses poderes. Só que outra vertente diz uma coisa que vai nesse versículo aí. Porque diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aí que a gente tem que prestar bem atenção, porque vem a segunda hipótese, certo? E aí você vai decidir por você mesmo o que é que você pensa. Os soldados romanos daquele tempo, a sua composição não era feita por soldados da nação romana, do Império Romano. Quando o Império Romano chegava num lugar, o que é que eles faziam? Eles recrutavam as pessoas, os habitantes locais, e davam para eles postos de autoridade, faziam o seu exército usando a própria população, para com isso ganhar a confiança do povo. E o Império Romano, naquele tempo que Jerusalém foi destruída, era composta pelo povo islâmico e muçulmano. E aí que a gente entra na grande questão. Diz que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. E se for para restabelecer um império, e se for o povo do príncipe, porque o barro significa pessoas, significa gente. Então, isso deve ser uma mistura entre 2 povos. Essa é a segunda vertente. Então, isso seria o povo islâmico, porque nós vemos isso hoje abundantemente, os islâmicos querendo dominar mesmo tudo, querendo formar um grande império, e provavelmente esse líder que vai se levantar, o anticristo, vai se levantar do meio daquele povo. Vai ser um grande líder, e esse império restaurado seria mesmo na região de Roma, na Europa, porém composto por um líder muçulmano. E aí você tem coisa para você formular a sua própria opinião. Eu não quero interferir na sua opinião, mas eu não vou fugir, eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que seja as 2 coisas. Tanto o império é estabelecido mesmo na Europa, com 10 grandes potências, mas o líder, a pessoa a qual vai ser o anticristo e vai governar sobre esses 10 líderes, vai ser uma pessoa da religião muçulmana. Não sei
qual a nacionalidade dessa pessoa, mas que vai ser da região muçulmana, vai ser uma pessoa religiosa. E ele, a palavra fala lá na visão do capítulo 7, que o que vai acontecer? Ele vai se estabelecer e vai armar um concerto. E aí a gente entra aqui, ó. Um concerto vai ser firmado entre esse líder, o anticristo, e essas 10 potências mundiais. Qual é a proposta? Estabelecer uma organização mundial de paz, estabelecer uma só moeda, uma só economia, tudo vai funcionar completamente. Até mesmo uma só língua eles querem estabelecer. Esse é o concerto firmado. E o que é importante? Para isso, eles precisam do povo israelense, povo judeu, aceitar. E o que é que ele oferece? A reconstrução do templo lá em Israel. Por quê? Diz que na metade desse concerto, as pessoas vão aceitar, né? E vai se estabelecer esse tratado de paz. A igreja nem aqui mais vai estar. E o que acontece? Esse anticristo vai romper o tratado, vai romper o acordo e vai matar 3 desses reis. De 10 reis, diz que 3 chifres vão ser destruídos pelo anticristo. E ele vai começar a querer sentar no trono lá em Israel, querer ser o próprio Deus e profanar tudo que se diz de Deus e de bom. E aí que o povo de Israel começa a fugir desesperadamente para o deserto. Então, você vê que nas 70 semanas de Daniel já estão escritas. Versículo 27 do capítulo 9. A gente já vai encerrar, certo? Diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aí o versículo diz, é o que eu acabei de explicar, né? Quando for a metade do tempo, na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai romper o concerto, e aí vai começar a querer ser Deus na terra. O que é que faz com que esse intervalo que nós estamos vivendo, o que é que faz com que o relógio da profecia continue? Diz que, lá em Tessalonicenses, Paulo diz que quando vai começar a tribulação, o sinal para começar a tribulação é a apostasia. E o que é essa apostasia? É quando a igreja, ela sai da terra, não existe mais igreja na terra. Isso significa o arrebatamento, né? Então, quando houver o arrebatamento, nós, a igreja, vamos experimentar um arrebatamento, aquele dia maravilhoso que eu espero com todas as minhas forças. E aí, só aí, é que o anticristo vai poder começar a fazer as coisas que ele faz. Um exemplo disso para nós é porque a Bíblia fala que esses dias serão como os dias de Noé. Como eram os dias de Noé, gente? Todo mundo fazia tudo que queria, casava, dava-se casamento, comia, bebia, não estava nem aí para Deus ou para as palavras de Noé. E um dia Noé diz: ei, constrói a arca que eu vou salvar vocês. E se salva só Noé, os 3 filhos, as noras e a esposa, e os animais naquela arca. E diz que quando eles entraram na arca, diz que a própria mão do Senhor é que fecha por fora aquela arca. E vem, né, o dilúvio sobre toda a terra. E a arca é uma grande simbologia do arrebatamento, né? As pessoas que crerem em Deus, nós, a igreja, vamos ser salvos, como foi nos dias de Noé. Como naquela arca, vão salvar-se e não vão experimentar toda essa tribulação que vai cair sobre a terra. Nós estamos nessa arca, nós vamos ser salvos pelo Senhor. Amém? E pronto, quando vier o arrebatamento, o fim da igreja, né, nós vamos estar no céu. Nesse período aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro aqui rapidinho um negócio para vocês. Aqui, exato. Né? Aqui nós estamos na era da igreja. E quando houver o arrebatamento, né, na terra vai continuar 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, primeira parte da tribulação. Segunda metade, a grande tribulação. É horrível. No capítulo 6 até o 12 ou 18 de Apocalipse fala só sobre isso.
Mas enquanto isso, dê um glória a Deus, no céu, nós vamos estar com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Né? Nós somos a noiva e ele é o noivo, não é verdade? E não, nós vamos ser arrebatados. E o casamento vai ser aqui, ó. 7 anos de festa nos céus. Né? O que é interessante é que nós precisamos entender, nós não fomos criados para viver no céu. Muita gente diz, quando a gente vai viver no céu para sempre, mas essa não é a verdade. Nós vamos passar 7 anos com o Senhor Jesus, lá nas bodas do Cordeiro. E depois, na segunda vinda, quando o Senhor Jesus voltar, com os seus cavalos e seus cavaleiros, que somos nós, o grande exército, naquele dia nós vamos estar de linho branco, puro e fino, voltando com o Senhor nos ares. E ele diz que vai estar uma grande guerra lá em Armagedon. E o Senhor, com a palavra que sai da sua boca, vai destruir o diabo. E ele vai ser preso por 1000 anos. Né? O que é que vai acontecer nesses 1000 anos? A terra vai ser renovada. Vai ser mais ou menos o jardim do Éden de novo. E nós vamos reinar 1000 anos nessa terra. Com Cristo sendo o rei dessa terra. E é por isso que tudo vai funcionar perfeitamente, porque ele é o rei. E aí, os 3 objetivos do versículo 24, os 3 últimos. Trazer a justiça eterna no reino milenar. Selar a visão e a profecia é aqui também, o fim de tudo. E... Cadê? Ungir o Santo dos Santos também é aqui. Quando a Jerusalém dos céus, ela desce e pousa lá sobre a Jerusalém que está em Israel. E aí começa o reino milenar. E aqui, ó, é o trono branco. E Deus vai julgar todas as pessoas. Depois disso vem a eternidade, onde nada do que ficou para trás vai existir. Tudo se faz novo, novos céus, nova terra. Vai ser um compilado, assim, né? Do que é terreno com o que é celestial. É o reino de Deus se estabelecendo para sempre novamente. Que coisa maravilhosa, eu não posso nem imaginar o que vai ser legal, que a gente vai poder fazer lá de diferente. Sabe, gente, o reino dos céus, ele é tão legal, você não consegue nem imaginar tanta coisa que a gente vai poder explorar. Talvez a capacidade de explorar o universo. Sabe, o universo, a galáxia que nós conhecemos, não chega nem perto do reino celestial. Do que tem de disponível em Deus. É por isso que a gente vai ficar diante do Senhor e às vezes vai chorar, vai se prostrar e vai dizer, Senhor, isso é tão interessante, isso é tão poderoso. E aí a gente vai se prostrar diante do Senhor. Dizer, Senhor, como você é grande. Aí a gente vai sair, dar uma voltinha daqui a pouco. Senhor, como tu é poderoso, rapaz. Tava ali passando, eu vi isso. Senhor, glória a Deus pela tua vida. Vai ser tão legal esse tempo. E pronto, Jesus vai, na segunda vinda, nós vamos voltar com ele e vamos começar a reinar nessa terra para sempre. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se tem algum detalhezinho mais aqui. Acho que não. Curva a sua cabeça. Aleluia. Eu não quero que você fique com medo do capeta, com medo do anticristo, nada. Fica tranquila. Vai dar tudo certo, amém? Nem fica preocupado em saber dessas coisas todas, não. Mas fica tranquilo que um dia ele volta e te busca. E vai ser bom demais, certo? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelas suas profecias que nos instrui. Senhor, muito obrigado porque é proveitoso, Senhor, estudar escatologia. Porque nos faz ficar mais atentos às tuas verdades. Nos faz querer viver diligentemente, viver em santidade, Senhor. Nos faz querer que nossos familiares participem dessas coisas juntos conosco, Senhor. Nós somos tão gratos porque você um dia disse que ia, mas que ia preparar morada para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos mesmo é que você volte. E enquanto você não voltar, vamos viver a nossa vida com a maior intensidade que nós possamos, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo meus irmãos. E eu peço, Senhor Espírito Santo, que traga entendimento e luz sobre tudo que foi ensinado. Embora muito conteúdo, Senhor, mas que em uma oportunidade oportuna, Senhor, em momento oportuno, eles possam lembrar dessas verdades e salvar a alma deles e a alma de muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus.